Bom dia, nós temos aqui a tabela trigonométrica, tá? Na tabela trigonométrica, a gente vai ver o ângulo, o seno, o cosseno e a tangente. E de acordo com esse ângulo, você vai ter um valor, né? No seno, no cosseno e tangente. Esse valor do seno, ele nunca vai passar de 1, nem do cosseno, nunca vai ser maior que 1, eles vão ser sempre menor que 1. E o da tangente não, o da tangente pode variar aí, certo? Por exemplo, se eu tiver um ângulo, né, um ângulo 12 graus, aí quanto que vai ser o seno dele? Só olha aqui no lado. Seno de 12 graus, 0,208. Cosseno de 12 graus, 0,978. Tangente de 12 graus, aí eu venho 0,213, certo? Então, de acordo com o valor do grau, eu vou encontrar o seno, cosseno e tangente. Assim como se eu tiver a tangente, vamos supor, a tangente de 0,466, 0,466 aqui, eu vou olhar para o ângulo. Que ângulo é esse? Aí eu venho aqui, ó, 25 graus. Quer dizer que a tangente que o valor é 0,466, o ângulo é 25. Se eu tivesse outro aqui, por exemplo, cosseno de 0,951, aí eu iria aqui, ó, 0,900, quem seria o ângulo? Eu vou aqui na direção do ângulo, 18 graus, certo? Olha esse exemplo aí, né? A gente tem um avião aqui voando a uma certa altura, altura BC, certo? E ele está com uma distância 3,6 km e o ângulo que ele formou aqui, ó, com a bissetriz, desculpa, o ângulo que ele formou com a hipotenusa e esse cateto é de 26 graus. Esse cateto é um cateto adjacente referente a esse ângulo, lembra? Cateto oposto é o que fica em frente a ele, cateto adjacente é o que fica ao lado do ângulo. E o lado maior sempre vai ser a hipotenusa, que é o lado que fica em frente ao ângulo de 90 graus. Tá certo? Então, se eu substituir valores aqui, eu encontro, por exemplo, né? O que é... Eu quero descobrir esse aqui, da certa altura. Então, vou pegar seno de 22. Por que seno de 22? Porque o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Eu tenho seno, que é 22 graus. Eu não tenho o cateto oposto, eu quero descobrir. Mas eu tenho a hipotenusa. Então vai ficar só esse valor, né? Vai faltar B e C. Aí substituo. Olha aqui. Seno de 22 graus, 0,375. Igual B, que é o valor, BC, que é o valor da altura, sobre 3,6 km. Eu faço o meio com os extremos, o BC vai ser 1,35 km, entendeu? Aí se eu quisesse essa distância AB, que seria, né, a distância que o avião já percorreu em relação à Terra, eu faria o cosseno, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, cosseno de 22, eu vou na tabela, seno, cosseno e tangente. Não precisa do valor do tangente, então só está aqui o seno e o cosseno. Então, cosseno de 22 é 0,927, substituo lá, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa, faço meio pelos extremos, vai ficar 0,927 vezes 3,6, que deu 3,337 quilômetros, tá certo? Agora, por exemplo, aqui, ele quer saber qual é esse ângulo. O que ele tem aqui? Ele tem a hipotenusa e tem o cateto adjacente. Se ele tem o cateto adjacente e tem a hipotenusa, ele vai ter que calcular o cosseno. O que é o cosseno? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Substituir valores, né, deu 7,8 sobre 14. Quando eu dividir, deu 0,557. Eu vou lá na minha tabela, 0,557. Mais próximo, 0,559. Então, aproximadamente 56 graus, certo? Aqui no produto notável, né, nos ângulos notáveis, a gente tem seno, cosseno e tangente de 30 e 60 graus. Por que de 30 e 60 graus?
Porque se você tiver um triângulo equilátero, os 3 lados vão ser iguais. Logo, os 3 ângulos vão ser iguais. Se a medida dos ângulos internos, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então cada um vai ser 60. Só que quando eu dividir esse bem no meio aqui, vou ter 30 para cá, 30 para cá. Porque essa altura vai ser a minha bissetriz, certo? E aí eu vou separar só um triângulo retângulo aqui, ó. Quando eu separar o triângulo retângulo, eu vou ter 90, 30, né? Esse lado aqui é A, esse lado é A, e esse aqui vai ser meio A cada um. Eu estou dividindo em 2, ó. Então, meio A, e a altura que eu não sei quanto é que é, mas eu posso calcular pelo teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Bem aqui, ó. Quando eu calculei aí, essa altura deu raiz quadrada de 3A ao quadrado sobre 4. Raiz quadrada de A ao quadrado é A, raiz quadrada de 4 é 2. O 3 não tem raiz, então vai ficar na raiz. Ficou o resultado A, raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá certo? E para mim calcular o seno, cosseno e tangente é só usar esses valores, tá certo? Usando os valores, eu vou calcular, olha, quanto é o cosseno de A? Cosseno de 30. Seno de 30. Quando eu calcular o seno de 30 vai dar meio. O cosseno de 30 vai dar raiz quadrada de 3 sobre 2. E a tangente, raiz quadrada de 3 sobre 3. Certo? E se fosse do 60? Aí de 60 eu teria seno de 60, raiz quadrada de 3 sobre 2, cosseno de 60, meio, tangente de 60, raiz quadrada de 3, tá? Isso tudo vai calcular pela lei do seno e cosseno e tangente, tá certo? E do 45, tá certo? O do 45 a gente vai pegar um quadrado. Vou fazer um exemplo. A gente pegou um quadrado, a diagonal dele vai dividir ele, né? Se é 90, 45 aqui, 90, e a diagonal vai ser a hipotenusa, certo? Então, para me calcular a diagonal ao quadrado, você só somar a soma dos catetos ao quadrado. E vai dar bem aqui, ó. Calculou, deu A raiz quadrada de 2, calculando a diagonal. Aí eu quero descobrir o seno, cosseno, tangente, é só substituir esses valores. Seno de 45, eu preciso calcular todos. Não, aqui é 45 e desse outro lado também é 45. Então basta calcular 1,45. O seno de 45, cateto oposto sobre hipotenusa. Ó, o seno e o cosseno de 45 eles vão ser o mesmo valor, todos dois. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Como os valores são iguais, a tangente vai ser, o que é a tangente? É o cateto oposto, que é o A, sobre o cateto adjacente, que também é o A. Quando eu dividir A para A, vai dar 1. Então, tangente de 45 é 1. Esses são os valores, né, que mais utilizamos na trigonometria. É o seno de 30, 45 e 60. Cosseno de 30, de 45 e de 60. Tangente de 30, de 45 e de 60. São mais usados.